Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de terça-feira, né? Então vamos para mais um estudo, continuando o estudo, o último profeta de Israel. A parte 3 e a última, né? Então, no estudo passado, nós estudamos sobre o último profeta de Israel, que Jesus foi o primeiro profeta do Novo Testamento, né? Então, o último profeta da lei foi João Batista. E o primeiro profeta da graça do Novo Testamento foi Jesus. O primeiro do Velho Testamento, do tempo da lei, foi Moisés, né? E o primeiro do tempo da graça do Novo Testamento, da Nova Aliança, foi o Moisés espiritual, que é Cristo. E o último profeta que veio da Velha Aliança, da nação de Israel, que representa a Velha Aliança, foi João Batista. E ele veio anunciando o Messias, que já estaria ali. E os últimos profetas do Novo Testamento, da Nova Aliança, do tempo da graça, serão as duas testemunhas, anunciando que o Messias está voltando, tanto para a igreja como para a casa de Judá. Então, agora nós vamos continuar nesse estudo e vamos ver que João Batista foi o último profeta da primeira aliança, né? Da velha aliança, do tempo da lei, o último profeta que foi profetizado pelos profetas do passado, né? E ele veio por um objetivo, né? Encerrar a velha aliança e anunciar o Messias de Deus, né? Mas em Israel ainda houve profetas, sim. E estes profetas já não eram mais do tempo da lei, mas sim do tempo da graça. E esses profetas eram cristãos, mesmo saindo da nação de Israel. Então, falando isto, vamos orar para começarmos o nosso estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais um estudo que o Senhor está me dando para trazer para teus filhos, que eles aprendam a tua palavra como realmente ela é. E aquilo que eu falar, que não está de acordo com o que o Senhor ensina, o Senhor vai me mandar trazer a verdade. Não aquilo que eu aprendi quando ainda não tinha esta revelação diretamente do Senhor, porque ainda temos muitas coisas que aprendemos no passado e achamos que é realmente a sua palavra, mas o Senhor está nos revelando a sua palavra como realmente ela é. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, em Deuteronômio 18:15, nós já vimos nos estudos passados, mas eu vou ler só para engajar agora no estudo. O Senhor, teu Deus, te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então, Moisés disse que o profeta que Deus iria mandar de entre os irmãos dos israelitas seria como ele, Moisés. Então, a gente pode ler Êxodo 4, do 14 ao 16, a gente vê como é que Moisés
era este profeta, né? De quem ele recebia esta palavra. Eu já falei muito sobre isso, não vou ler, mas os irmãos podem ler. Aqui em Atos, capítulo 7, Atos 7:35, nos diz o seguinte. Atos, capítulo 7, versículo 35. Nos diz assim. Atos 7:35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Então, esta mesma palavra que disseram com Jesus, né? Quem te constituiu como nosso Messias, né? Então, como nosso príncipe, como nosso governante. Então, esta nação, né? Este povo, sempre questionando aquilo que Deus faz, né? Então, Deus preparou Moisés no ventre da mãe dele, salvou Moisés da morte no Nilo, preparou Moisés com os melhores estudos no Egito, levou Moisés para pastorear ovelhas, e assim Deus foi preparando o caráter de Moisés para que ele assumisse o comando da nação. Mas quando chega a hora, eles fazem, sabe, quem te constituiu príncipe e juiz? Então Moisés foi defender o hebreu, não é? Porque o egípcio queria matar ele. Então ele matou um egípcio por causa do hebreu. E agora ele está dizendo: quem te constituiu como príncipe e juiz? Então aqui o autor de Atos está dizendo: a este enviou como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Então, a este Moisés, que eles perguntaram quem constituiu ele como príncipe sobre eles, foi esse que Deus escolheu e mandou para eles como príncipe libertador. Mas ele diz mais aqui: a este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Quem foi que apareceu na sarça para Moisés? Foi o próprio Deus, foi o próprio Cristo. Então, o anjo que apareceu para Moisés na sarça foi Jesus. E esse Jesus era quem colocava a palavra na boca de Moisés. Então, em Atos 7:35, os israelitas rejeitaram Moisés como seu líder e libertador, não é? No Novo Testamento, os judeus rejeitaram o profeta Jesus Cristo, que eram como Moisés, no deserto. Então, vamos ler aqui o 37. Atos 7:37 nos diz assim: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, vossos irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Então, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre dentre vossos irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Então, Moisés está dizendo que o profeta seria como ele, Moisés. Por quê? Porque Moisés era a personificação de Cristo. Então, ele seria como Moisés. Quer dizer, Cristo teria o mesmo ministério de Moisés.
O ministério de Moisés era de libertar o povo de Deus da escravidão do Egito, que nos nossos tempos é o mundo, né? Porque a igreja está em todo o mundo, mas no tempo de Moisés era o Egito, e Moisés tinha por ministério libertar o povo de Deus da escravidão do Egito e levar para o deserto para eles serem purificados, e do deserto levar para a nova Canaã. Ministério de Cristo é parecido, é o mesmo, porque Cristo veio libertar o povo das mãos do diabo, do faraó Satanás, veio levar esse povo para o deserto, que é o mundo que estamos, né? E purificar este povo, para levar este povo para a nova Jerusalém de Deus, para onde o Pai. No Velho Testamento, Moisés era uma personificação de Cristo, pois Moisés esteve com a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Este anjo era o próprio Cristo entre eles, né? Entre eles, este anjo era o próprio Cristo entre eles no deserto, entregando para Moisés os 10 mandamentos. Aqui no Atos 7:38 nos diz assim: este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Então, esse Moisés, o anjo estava com ele no deserto. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo. E esse anjo era Cristo. Com o anjo que lhe falava no monte. Então, quem falava com Moisés no monte era o mesmo que falou com Moisés na sarça. E quem falou com Moisés na sarça foi o anjo que lutou com Jacó. Foi o anjo que apareceu para Josué. Este é o próprio Cristo que estava lá no deserto com o seu povo. Então, Moisés é a personificação de Cristo. Então, Deus falava a Moisés e Moisés falava ao povo. Deus falava a Cristo e Cristo falava ao povo. Então, é o mesmo ministério de Moisés, é o mesmo ministério de Cristo. Deus colocava na boca de Moisés as suas palavras. Deus, o Pai, colocava na boca de Cristo, Filho, a sua palavra, para que fosse transmitida ao povo. Em Êxodo 19:3, nos diz o seguinte. Êxodo 19, versículo 3, diz assim. Bora lá. Êxodo 19. (19, 3) diz assim: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então Deus falava a Moisés e Moisés falava ao povo. O Deus Pai falava ao Deus Filho, o Deus que estava encarnado em uma pessoa chamada Cristo. Ele se tornou um homem chamado Cristo e
o Deus homem falava ao povo. Aqui em Êxodo 30:11 nos diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Então Deus falava a Moisés e Moisés falava ao povo. Deus colocava a sua palavra na boca de Cristo e Cristo falava ao povo, porque tanto Moisés como Cristo eram profetas. Então, Moisés, humano, profeta. Moisés, espiritual, Cristo, profeta. Então, em Êxodo 19:3 e 30:11, portanto, no deserto, Cristo esteve com Moisés na congregação e falava com Moisés. Ele entregou as pedras da lei para que Moisés entregasse estas leis ao povo, né? Já no Novo Testamento, Cristo, como Moisés, Cristo como Moisés, Deus não escreveria mais as leis em pedras, mas nos corações do povo dele. Então, nós podemos ler isso em Jeremias, capítulo 31, o versículo do 31, nos diz assim, Jeremias 31:31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Presta atenção o que Deus está revelando aqui. Ele diz que vai fazer uma aliança nova com a casa de Israel. Primeiro a casa de Israel, que é a igreja. Depois a casa de Judá, que é esse Israel de hoje. Então, primeiro a igreja, quando Cristo veio em forma de homem. E depois que a igreja sair da terra, vai ser com a casa de Judá, esse Israel de hoje, o remanescente. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, porque a velha foi desfeita, né? Porque o testador morreu e a velha aliança deixou de existir e passou a ser uma nova aliança. Uma aliança nova com a casa de Israel e a casa de Judá. E a casa de Judá. Deixa eu ver bem aqui. Até o 34. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, os israelitas invalidaram a aliança que fizeram com Deus lá no deserto, porque eles arranjaram deuses para si e abandonaram Deus, invalidando assim aquela aliança. Então, quando Cristo veio, que morreu na cruz, ele fez uma nova aliança com a casa de Israel, que é a igreja, e com a casa de Judá, que é esse Israel de hoje, que essa nova aliança vai ser depois que a igreja for arrebatada, né? Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Preste atenção o que Deus está dizendo. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias. Que dias? Depois que Jesus subiu ao céu, né? Diz o Senhor, pois daqueles dias que Cristo veio e foi ao céu, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Não mais em tábuas de lei, mas no interior, na mente, no coração, no espírito.
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque agora não é mais a casa de Judá, mas sim a casa de Israel, o Israel espiritual. Agora a lei estaria no coração, não mais nas pedras de tábuas, não mais escrita, os sacerdotes ensinando. Agora o Espírito de Deus estaria ensinando o povo de Deus, né? Aí você vai, deixa eu ler o último versículo aí, aqui. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então agora quem ia ensinar era o próprio Deus, é o Espírito Santo que está dentro do salvo, seja ele grande, seja ele pequeno. O Espírito Santo está dentro de nós e ele nos ensina, não é isso que diz João 14, 26. Jesus disse que ele vai nos ensinar todas as coisas. Então aqui João 4, 10 nos diz o seguinte, Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então foi isso que Cristo veio fazer aqui, nos dar a água viva. E a água viva é a palavra dele sendo revelada pelo Espírito Santo. Então, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, este é o nosso verdadeiro professor, o nosso verdadeiro Deus, ensinando a sua palavra. No Novo Testamento seria uma nova aliança, e nesta nova aliança, as leis de Deus seriam ensinadas pelo seu Espírito, né? Pelo próprio Deus Espírito dentro do salvo. Então, nós não necessitamos mais de pessoas nos ensinando, a não ser que você não estude a Bíblia na direção do Espírito para que ele lhe revele, né? Aí precisa de pessoas, mas precisamos receber esse ensino do próprio Deus. Então, Deus estaria dentro do Filho dele, né? E ele mesmo, Deus, sendo este professor, quem nos ensina, né? Através do Espírito Santo. Em Romanos 8, 9 e 10, João 14, 26. Romanos 8, 9 e 10 nos diz o seguinte. Romanos, capítulo 8, versículo 10, nos diz assim. 8, 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, o Espírito de Deus está dentro do salvo, ensinando ele todas as coisas, não somente aquilo que está na Bíblia, mas coisas além do que nós podemos entender na Bíblia. Aqui diz em João 14, 26, que o Espírito Santo iria nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo que Cristo ensinou. Cristo, como Elias, ele seria o profeta
de Malaquias 4, do 5 ao 6. Já falei disso, né? Já Jesus, como Cristo, ele seria o profeta que Isaías 43 fala, né? Cristo seria o Messias dos judeus. Então, deixa eu ler aqui, Isaías 43. Isaías, capítulo 40, versículo 3, nos diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, já Jesus, como Cristo, ele seria o profeta de Isaías. Eu peguei bem que a referência errada, não é esta, né? Então, esse aqui refere-se a João Batista. Cristo seria o Messias dos judeus, que viria para ser sacrificado por todos aqueles que creem nele e o recebem como Salvador e Senhor de sua vida. Então, Cristo seria o ungido de Deus, o Messias. E também para cumprir a lei de Moisés e os profetas e constituir uma nova aliança no sangue dele com a humanidade, não somente com judeus. Então, Cristo veio fazer não só uma aliança com os judeus, não só uma aliança com Israel, mas também com os gentios. Através da morte dele, todos que quiserem esta salvação têm a oportunidade. Agora estudaremos os profetas da nova aliança feita no sangue de Cristo, porque o último profeta da velha aliança foi João Batista. O primeiro profeta da nova aliança foi Cristo, mas depois de Cristo veio muitos. E hoje tem muitos, né? Então, estes profetas não eram mais os profetas da velha aliança, que profetizavam sobre a vinda do Cristo. Estes profetas é da nova aliança, no sangue de Cristo, né? A primeira vinda de Cristo, nova aliança, esses profetas é da nova aliança e profetizarão não mais a primeira vinda de Cristo, mas a segunda vinda de Cristo. Os profetas da velha aliança, eles profetizavam a primeira vinda de Cristo. Os profetas da nova aliança, eles profetizam a volta de Cristo. Cristo como primeiro profeta da nova aliança, Cristo como primeiro profeta da nova aliança, profetizou o que iria acontecer no decorrer da espera da igreja pela sua volta para ela, né? E também para a casa de Judá. Então, Mateus capítulo 24, Lucas 19, do 41 a 44 e outros, né? Evangelhos, Cristo profetiza o que iria acontecer no futuro, no decorrer da igreja aqui na terra, né? Mas depois de Cristo, o Espírito Santo deu o dom de profecias para muitas pessoas no Novo Testamento. Então, vamos ver Atos 15, do 32 ao 35. Agora, esses profetas aqui já são do Novo Testamento. Atos 15, 32 ao 35 nos diz assim: Depois Judas e Silas, que também eram profetas, preste atenção,
Depois, Judas e Silas, né? Judas, irmão de Jesus, que tem uma carta, né? Só tem um livro, só tem um capítulo, né? Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, aqui a gente vê a Bíblia citando no Novo Testamento 2 profetas, né? Judas e Silas. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, Paulo e Barnabé, mais 2 profetas que veio da nação de Israel, mas que não era da velha aliança, mas da nova aliança, pois eles eram cristãos. Eles não eram da religião judaica, eles eram cristãos. Então, os profetas que Deus mandou depois de João, todos eram cristãos. Não era mais do judaísmo, porque a velha aliança, os profetas da velha aliança se encerraram com João Batista. Alguns destes profetas, Paulo, Barnabé, Marcos, Lucas, Tiago, Judas, João e outros, né? Esses eram profetas citados na Bíblia. Em Mateus 23, do 29 ao 36, nos diz o seguinte: Mateus 23, os versos do 29 ao 36. Do 29 ao 36 nos diz assim: Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Eu acho que eu li errado. Deixa eu ver bem aqui. Mateus 23, os versos 29. Estou lendo 39, então tá errado mesmo. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então, aqui eles estavam confessando que que os pais deles mataram os profetas. Versículo 31. Assim, vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois a medida de vossos pais. Então Jesus está dizendo, enchei vós, pois a medida de vossos pais. Então a medida vai ser cheia. Por quê? Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos enviarei profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então Jesus está dizendo que ia mandar
profetas para aqueles judeus, e eles iriam matar igual os pais deles, porque eles diziam que se tivessem vivido no tempo dos pais deles, eles não iriam fazer aquilo com os profetas. E Jesus disse que ia mandar profetas e eles iriam fazer do mesmo jeito para encher a medida, né, da ruindade deles. Do mesmo jeito que os pais deles tinham sido, eles também eram. E Jesus está dizendo isso. E Jesus mandou muitos profetas e eles mataram como Cristo disse, né? Então, Mateus 23, os versos do 29 ao 36, Jesus promete mandar profetas para a casa de Judá e eles os matariam, né? E fizeram. Mateus 10, do 40 ao 41, nos diz o seguinte. Mateus capítulo 10, os versos do 40 ao 41, nos diz assim: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, Jesus está dizendo que sim, iria existir profetas vindo de Judá. Só que não seria mais da velha aliança. Porque os profetas da velha aliança, eles profetizavam a primeira vinda de Cristo. Os profetas da nova aliança, eles profetizam a segunda vinda de Cristo, né? Então, em Atos 11, do 27 ao 28, nos diz que o profeta, vamos ler bem aqui, Atos, capítulo 11, os versos do 27 e 28, nos diz assim: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, aqui está no plural, preste atenção. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, esse profeta chamado Agabo, ele profetizava uma grande fome, né? Hoje tem muitos profetas profetizando uma grande fome em todo o mundo. Este profeta Agabo profetizava uma fome em todo o mundo no tempo dele, né? Em Atos 13, do 1 ao 4, nos diz o seguinte, Atos 13, do 1 ao 4, nos diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu e Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, aqui está falando de alguns profetas, né? Aqui eu pelo menos conheço muitos, dois aqui da Bíblia, né? Dos livros, Barnabé e Saulo, né? Chamado Paulo, né? Que Deus mudou o nome dele. Agora, continuando, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então Deus separou o profeta Saulo e o profeta Barnabé
para serem não só profetas, mas também missionários. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, Saulo, que é o mesmo Paulo, era profeta. E tem algumas profecias de Saulo, né? Em Atos 13, do 1 ao 4, nos revela o nome de alguns profetas da nova aliança, né? Não mais da velha aliança, não mais dos profetas antigos, mas da nova aliança, eram cristãos. Destes profetas, 2 são bem conhecidos da igreja, Saulo e Barnabé. Saulo, chamado Paulo, né? Saulo, que Cristo mudou o nome para Paulo. Ele profetizou sobre o arrebatamento da igreja. E você a gente lê isso em 1 Tessalonicenses 4:17, 2 Coríntios 15, dos 50 ao 54. E tem outras profecias nas cartas de Paulo. Paulo foi uma pessoa que mais profetizou, que escreveu epístolas, né? Seja bem-vindo a Atesda, que o Senhor te abençoe. Em Atos 21, do 10 ao 13, vamos ver bem aqui mais uma profecia do profeta Agabo, né? Então, a gente às vezes lê a Bíblia, mas não presta atenção, né? Atos 13, do 10 ao 13, nos diz assim: Disse o filho do diabo, cheio de todo o engano. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É Atos, Atos 11. Não é 13, não. Atos é 13 mesmo. Não, é Atos 21. Estou lendo aqui errado. Atos 21, os versos do 10 ao 13, nos diz assim: E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Agabo. Este, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os justos, e em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então o profeta aqui está dizendo, deixa eu terminar de ler: E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, o profeta Agabo disse que Paulo seria entregue nas mãos dos gentios. Ele iria ser preso. Então, o profeta Agabo traz uma profecia a Paulo. O mesmo profeta Agabo que estava em Atos 11, do 27 ao 28, né? Em 1 Coríntios 14, versículo 3, e do 29 ao 33, Paulo ensina sobre o dom de profecia e que devemos pedir para a termos, pois este dom é para a edificação, exortação e consolação da igreja. Então, o dom de profecia. Então, todo profeta tem o dom de profecia, por isso ele é o profeta. Então, o profeta
a profecia que ele traz é para edificar a igreja, é para exortar a igreja naquilo que ela está errada e é para consolar a igreja na tristeza dela. Então, o discípulo João era profeta, ele recebeu de Cristo o livro da revelação e neste livro as profecias dos últimos dias. Neste livro, Cristo revela tudo o que irá acontecer, não é? Acontecer nos últimos dias e no final dos tempos e no final de todas as coisas. Jesus falou tudo para o profeta amado, segundo os outros apóstolos. Então, os apóstolos chamavam João de profeta, apóstolo amado, né? Então, Jesus revelou o final das coisas para João. João era este profeta, né? Alguns pastores dizem que são profetas, mesmo não tendo este dom, pois o profeta é aquele que recebe diretamente de Deus a palavra para transmitir ao povo ou a uma pessoa a quem Deus quer falar. Então, Êxodo 4, do 14 ao 15. Êxodo 4, 14, né? 15 ao 16, ali a gente fala de Moisés. Deus falava diretamente com Moisés e Moisés falava ao povo. Então, Deus, ele fala diretamente ao seu profeta. E ele fala através de sonhos, ele fala através de visões, ele fala através da palavra dele mesmo na mente do profeta. Deus tem várias maneiras de falar com esse profeta. Agora, muitas vezes a pessoa tem um dom de revelação, como é que se diz? De interpretação e diz que é profeta. O dom de revelação é um, dom de profecia é outro, dom de interpretação é outro. Então, cada um tem um dom diferente, certo? Então, não devemos confundir. Então, portanto, o profeta João Batista, foi o profeta que encerrou a lei e os profetas, né? Do Velho Testamento, da Velha Aliança. E esta aliança foi feita no deserto e com os pais dos judeus. A nova aliança foi feita com a igreja e não seria mais somente com os israelitas, mas também com os gentios, porque a casa de Judá, ou melhor, a casa de Israel se tornou gentílica, né? Na nova aliança, os profetas não vêm mais de Israel para os judeus, mas da igreja para todo o mundo, certo? Se você quiser ser um profeta, Paulo lhe aconselha pedir o Espírito Santo que lhe dê este dom. Então, Paulo ele nos aconselha, né? Se quisermos, para escolher os melhores dons. E um desses melhores dons que ele nos aconselha a pedir o Espírito Santo é o dom de profecias, né? Nos nossos dias, eu não vejo profeta que vem da nação de Israel, mas os profetas que ouço vêm de outras nações. São cristãos, não judeus, não profetas vindo do judaísmo, da velha aliança, da lei. São profetas, não são profetas que vêm da lei, não é da velha aliança, mesmo porque quem dá este dom de profecia é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. E ele só dará este dom para quem crê em Cristo como o seu Senhor e Salvador.
E os judeus, eles não creem em Cristo como Salvador e Senhor. Quem não crê em Cristo, quem não tem o Filho, também não tem o Pai. Pois quem tem o Pai, tem o Filho, tem o Pai, né? E os judeus rejeitaram o Filho. Se algum judeu nascido em Israel é profeta, então ele é cristão. Ele é da nova aliança. Ele é da aliança da graça. Ele é do ministério de vida. Ele é do ministério eterno. Ele é do ministério do Espírito Santo de Deus. Ele é de Cristo. Segundo os Coríntios 3, do 6 ao 18, os irmãos podem ler, né? E fala do ministério da morte e do ministério da vida. O ministério da morte é o ministério da lei e dos profetas, né? Da lei, porque a lei que Deus deu para o homem obedecer, e se quebrasse um só mandamento, quebraria todos e estaria condenado. O ministério da graça é o ministério de Cristo, é o ministério do Espírito Santo, é o ministério de vida, que, mesmo a gente quebrando a lei, vai a Cristo sem precisar das obras da lei para poder estar recebendo o perdão. Nós vamos diretamente a Cristo e recebemos este perdão. Então, que o Senhor nos abençoe e que os irmãos entendam que o último profeta de Israel foi João, mas na velha aliança, da velha aliança. E da nova aliança vai ser os últimos profetas da nova aliança, da igreja, será as duas testemunhas. Então, que o Senhor nos abençoe, mande essa live para frente, dê o seu bonzinho, dê o seu compartilhe, se inscreva no meu canal e abençoe outras vidas, mandando, né, esta live para elas. E assim que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, mais uma vez ensinada, que cada um tenha o interesse de aprender em profundidade a tua palavra, para não andar falando aquilo que não é verdade, como eu falei antes, sem saber, pensando que a verdade era aquela. Mas a tua verdade é diferente, a tua palavra revela ela mesma. Nós é que precisamos estar ligados com o teu Espírito para ele nos revelar ela como realmente ela é. E obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.